A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, com muita alegria damos início a mais um programa Conexão com Deus. Conosco está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Bom dia, Bel. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia para vocês aí que estão nos assistindo. Bom, como eu falei no programa passado, nós estamos fazendo uma série especial em comemoração ao Dia da Reforma, mais especificamente esse ano, aos 500 anos da Reforma Protestante, portanto, uma data que comemoramos no mês de outubro. Então, estamos falando sobre vários temas, já falamos só a Escritura, agora nós falaremos só a fé. Só a fé, exatamente. É um tema empolgante que é central também na Bíblia e foi um dos temas essenciais da Reforma Protestante do século XVI. Se eu fosse você, ficava aí. Se você já conhece, já sabe o que foi, se trata esse assunto da reforma, é interessante. Agora, se você também não sabe, fique conosco, porque você vai adquirir muito conhecimento realmente nessa conversa que é essencial para a sua vida cristã. Até já, nós estamos de volta em alguns instantes. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali-Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Eu fui criado em um lar evangélico, porém a igreja que eu frequentava ensinava muito tradições humanas e usos e costumes. E isso, ao invés de me aproximar de Deus, acabou me afastando. Porém, na juventude, quando eu tive um encontro com as Escrituras, a minha vida foi transformada e o caráter de Cristo foi forjado em minha vida. Somente as Escrituras são a base, a regra e a razão da nossa fé. Somente as Escrituras. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Estamos de volta com o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, todas as terças-feiras, às 2h30 da tarde, nós temos um encontro especial de mulheres chamado Mulher Esperança. Esse é o momento em que mulheres de São Paulo, capital, e de diversas regiões vizinhas se reúnem para adorar a Deus e para receberem uma palavra preciosa específica para suas vidas. Um momento de reflexão das Escrituras e também de intercessão pelas famílias. Essa é uma reunião que tem transformado muitas mulheres, assim como suas famílias. Venha, convide suas amigas, venha participar conosco, nos faça uma visita. Nós te esperamos para te acolher com muito carinho. Você é muito bem-vinda. Mulher Esperança, toda terça, às 2h30 da tarde, Avenida Nações Unidas, 6.151, Pinheiros, São Paulo, capital. Bom, como já foi adiantado no início do programa, hoje nós falaremos sobre o seguinte tema, só a fé. Relembrando então que estamos aí em alguns programas, que nós estamos fazendo em especial em comemoração aí aos 500 anos da Reforma Protestante, que comemoramos nesse mês de outubro. Reverendo, então, como hoje o tema é só a fé, eu gostaria de saber, assim, da minha colinha aqui, como uma pessoa pode ser salva? Muito bem, Isabel. Antes de responder essa pergunta, é importante que a reforma, até por uma questão pedagógica, ela cunhou alguns solas. Sola Escritura, sim. Só a Escritura, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, solo Christus, só Cristo e soli Deo gloria, só a Deus toda a glória. Hoje, como estamos tratando do sola fide, só a fé, é importante entender isso. Como é que uma pessoa pode ser salva? Uns pensam que nós somos salvos pelas obras.
Então a pessoa faz caridade, ela ajuda o necessitado, ela distribui os seus bens, com a intenção de, com isso, alcançar a salvação. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Outros pensam que a salvação é uma parceria entre a fé e as obras. Então eu creio e faço obras para ser salvo. Deus dá a fé e eu faço as obras. É como se houvesse metade Deus, metade eu faço. A Bíblia diz que não é assim. Não é, a salvação não vem pela fé mais as obras. A salvação é somente pela fé, independentemente das obras. É o que Paulo ensina em Romanos 3, 28. E é o que Paulo ensina também em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é só pela fé, não é mérito, não é medalha de honra ao mérito, não é troféu que eu conquisto pelo meu esforço, pelas minhas obras. Nós não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou por nós, na cruz do seu Filho. Reverendo, o senhor está citando a respeito das obras, né, esse questionamento, essa confusão que muitas pessoas fazem. Então, onde entra a obra nessa questão toda da fé? É muito importante isso. As obras são importantes, não como causa da salvação, mas como resultado da salvação. Você não pratica boas obras para ser salvo. Você as pratica porque foi salvo pela graça mediante a fé. Você não pratica boas obras para alcançar o favor de Deus, mas porque foi alcançado pelo favor de Deus. Alguns estudiosos, inclusive Lutero, teve dificuldades com isso, de achar que Paulo e Tiago estão batendo cabeça, estão entrando em contradição. Não há contradição entre Paulo e Tiago. Na verdade, Paulo olha para a causa da salvação e diz, é só pela fé, independentemente das obras da lei. Tiago olha para a consequência da salvação e diz, nós somos justificados pela fé, mas as obras no sentido de que as obras são a evidência da fé genuína. Então vamos entender. Vamos imaginar assim, eu creio, mas eu encolho a minha mão para socorrer o necessitado. Eu creio, mas eu não amo o meu próximo e não o ajudo na sua necessidade. O problema aqui é que esta fé que ele diz ter é uma fé falsa. A fé verdadeira nunca vem só. A fé verdadeira se evidencia pelas obras. Não é que eu sou salvo pela fé mais as obras, eu sou salvo apenas pela fé. Mas a fé que salva, a fé salvadora, ela é demonstrada, ela é comprovada pela prática das boas obras. E nos aprofundamos um pouco mais com relação à fé, reverendo. A gente tem tratado desse tema, né, hoje no nosso programa, só a fé. Só a fé, mas a fé em quem? Pois é, esse é um outro ponto importante, que é importante você aí não ficar confuso sobre isso. Algumas pessoas dizem, eu tenho muita fé. Se não fosse a minha fé. O problema não é a fé. A questão fundamental é o objeto da fé. Tem gente que tem fé na fé. Tem gente que tem fé em si mesmo. Tem gente que tem fé nos santos. Tem gente que tem fé em Buda, em Confúcio, em Maomé, em Allan Kardec, na Virgem Maria, no apóstolo Pedro, no Papa, no missionário, na igreja, no sacerdote, nas suas obras. Então, a questão não é a fé, mas o objeto da fé. É a fé em Cristo. Jesus Cristo diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Não é fé em mim mesmo,
não é fé na minha igreja, não é fé no meu pastor, não é fé no Papa, não é fé em Maria, não é fé nos santos, não é fé no fundador da religião A, B ou C, é fé só em Jesus. Quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados foi Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, vamos entender uma coisa aqui, Isabel. Fé não é um assentimento intelectual. Saber que Jesus existiu, que ele foi filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, que ele viveu entre nós, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele voltou para o céu, que ele voltará novamente. Isso é conhecimento histórico. A Bíblia diz assim, sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então isso não é fé salvadora. Fé salvadora também, Isabel, não é quando você está passando um aperto, meu Deus me ajuda, meu Deus me socorre, aí Deus vem e socorre, acabou o problema, acabou a fé. Isso é fé passageira. A fé salvadora é quando você transfere a sua confiança de quem você é e do que você faz para Jesus Cristo, como seu salvador pessoal, como aquele que morreu na cruz em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna. Reverendo, a gente está falando, né, da questão da reforma protestante, a gente está falando, né, dos solas e hoje abordando só a fé. Às vezes, um programa como esse é muito interessante para quem não consegue entender a Bíblia, se pegá-la por si só e começar a lê-la, né? Então, é muito interessante que as pessoas se sintam à vontade, né, de estar conosco aqui no programa, mas eu gostaria de enfatizar a questão de, já que esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, de que você que está nos assistindo, que mora em São Paulo, capital, nos arredores, faça uma visita à igreja, né? Existem programações como a Escola Bíblica, como o Conexão com Deus às segundas-feiras, né? Que você vai se aprofundar na palavra. E sabe, Isabel, eu queria me dirigir a você que está me assistindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A importância de você frequentar uma igreja comprometida com a palavra de Deus é esse ponto. É que você vai ouvir a palavra. E quando você escuta a palavra, esta palavra, pela ação do Espírito Santo, Deus então produz fé no seu coração. E nós, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, temos um compromisso, é pregar a palavra de Deus. Nós não pregamos ali a opinião deste ou daquele pensador, nós não pregamos a ideia deste ou daquele pastor, nós não pregamos a ideia desta ou daquela igreja, nós temos um compromisso de pregar a palavra de Deus, só a Escritura, toda a Escritura. E na medida que você vai estudando a Bíblia, que você vai examinando a Bíblia, que você vai aprendendo a Bíblia, que você vai mergulhando neste livro maravilhoso, Deus vai produzindo fé no seu coração, Deus lhe dando a fé salvadora, aquela confiança inabalável de que Jesus Cristo é o único caminho para Deus, a única fonte de vida eterna. Então, meu convite para que você vá nos visitar, leve a sua família, nós queremos ser uma bênção na sua vida. Avenida Nações Unidas, 6.151, Pinheiros, São Paulo, capital. Esse é o endereço, estacionamento gratuito, uma acolhida muito gostosa. Tenho certeza que você vai se sentir em casa. Muito obrigada, viu, Reverendo? É um privilégio, Isabel, estar aqui com você, um privilégio estar aí com você, estar nos assistindo. Deus abençoe o seu coração. É isso aí. No próximo programa nós estaremos de volta, viu? Nessa mesma emissora e nesse mesmo horário, nós aguardamos por você. Até lá. Deus abençoe e um grande abraço a todos. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A vida é feita de momentos, momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali-Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Eu me converti aos 18 anos. Eu lembro que logo pela manhã minha mãe sempre acordava, se ajoelhava, lia, orava. E isso sempre me estimulou, me incentivou muito na minha caminhada cristã.
Uma das primeiras experiências que eu tive lendo a Bíblia foi lendo Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, no qual me impactou muito. E isso me ajudou muito na minha caminhada com Cristo. Somente as Escrituras.